E eu vou estar conversando com vocês sobre as 11 gerações do marketing, mas vou estar me concentrando mais na 11ª geração do marketing, que nós lançamos formalmente a questão de uns 3 meses atrás e que sinaliza a presença de uma nova mudança no comportamento do consumidor, nós, né? Uma mudança muito forte, muito sensível, aconteceu há 12 anos atrás e ela volta a acontecer agora de uma forma mais sensível ainda. E essa mudança de comportamento não se refere especificamente a uma classe social, refere-se a todas as classes sociais, a todos os consumidores. Quando eu falo para vocês de 11ª geração do marketing, eu não estou me referindo especificamente ao Brasil. Estou me referindo hoje ao mundo inteiro, né? O marketing está completando, neste ano de 2006, 11 gerações, 11 movimentos diferentes. Quando eu falo de gerações, não quer dizer que todas as empresas estejam na 11ª geração. Infelizmente, isso faz parte da vida, a maioria das empresas, ou uma boa parte, ainda está na pré-história do marketing, não está nem na primeira geração, né? Depois tem um contingente grande de empresas na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, e poucas empresas na nona, na 10ª, e principalmente na 11ª geração. Mas existe empresa na 11ª geração. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês no final da palestra. E empresas hoje que, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, existe, por exemplo, uma empresa brasileira que hoje está se convertendo numa referência mundial, né? Aí estão as 11 gerações, eu vou estar repassando cada uma dessas gerações. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a pré-história do marketing, não é? Por pré-história do marketing, vamos entender todo o período que vai dos anos 50 para trás, não é? Como é que era o mundo, como é que era o Brasil. O Brasil ainda era uma economia tipicamente agrícola, não é? A maior parte da população brasileira morava no campo. O processo de migração para as cidades está começando mais ou menos por essa época, um pouquinho antes do início da Segunda Guerra. Depois ele sofre uma interrupção, depois ele se acelera de novo e ele ganha consistência a partir dos anos 50, a partir dos anos 60. Na primeira metade do século passado, os grandes veículos de comunicação de hoje, que prevalece hoje, praticamente não existiam, né? Nós tínhamos algumas manifestações importantes nessa primeira metade do século passado, que foram as primeiras lojas de departamento. No caso do Brasil, foi a Mesbla. O grande ponto de encontro ou de fluxo de pessoas eram as estações ferroviárias, né? O Brasil ainda era um país muito movido a trem. Nós tínhamos poucas estradas, poucas empresas de ônibus. A aviação comercial estava começando a decolar, ou seja, na pré-história do marketing, o que prevalecia fundamentalmente eram pequenas e médias cidades. As grandes cidades, ou as grandes metrópoles do país estavam num processo de formação. E o que tinha de mais relevante, tem de mais relevante, porque essa instituição continua prevalecendo até hoje, na pré-história do marketing, é o que eu vou mostrar para vocês numa matéria que o Globo Rural fez há uns 2 anos atrás, e que constitui ainda o marketing em estado de arte, não é? A coisa mais relevante que existia na pré-história do marketing no Brasil era o chamado freguês de caderneta. Naquela época, nas cidades de porte pequeno e médio, até nas grandes cidades, como São Paulo, preponderavam os chamados armazéns, não é? Normalmente o dono do armazém era um português ou era um espanhol. As famílias da vizinhança compravam naquele armazém. Quando a dona Terezinha ia comprar lá no armazém do seu José, a primeira vez o seu José dava uma caderneta para ela, para que ela não tivesse que toda vez fazer o pagamento, e falava: dona Terezinha, a senhora só vai pagar no final do mês, mas por favor não esqueça de trazer a caderneta toda vez que vier fazer uma compra. Ela levava a caderneta, fazia a compra. Quando ela terminava de fazer a compra, ele anotava na caderneta. E quando chegava no final do mês, ele falava: dona Terezinha, agora a senhora deixa a caderneta nesse final de semana para eu fechar as contas, a senhora me paga na segunda, ou a próxima vez que a senhora vier. E na casa dele, no final de semana, ele analisava cliente por cliente, comportamento de compras, e tinha condição de cada vez mais corresponder à expectativa da clientela de vizinhança que estava ao redor do estabelecimento comercial dele, né? Ou seja, o marketing do freguês de caderneta, da pré-história do marketing, fundamentalmente é o que a gente chama hoje de Customer Relationship Management, ou Customer Relationship Marketing, ou de Database Marketing, ou de marketing de relacionamento, ou de Aftermarketing, do que vocês quiserem. Mas é o velho bom marketing do freguês de caderneta, do tempo do freguês de caderneta. Por que a caderneta caiu relativamente em desuso?
Porque as cidades foram aumentando, veio o autosserviço e faltava uma ferramenta que pudesse substituir de forma competente a velha e boa caderneta. Essa ferramenta só veio surgir lá pela quarta geração do marketing, quinta geração, que foi a chegada não do computador, não do mainframe. O mainframe chega nas empresas nos anos 60, mas dos microcomputadores e nas empresas. Muita gente imagina que acabou o freguês de caderneta. Eles vão falar, não, pô, acabou, você está falando um troço 50 anos atrás, é verdade. Mas ainda, há menos de um ano, o Estadão fez uma matéria onde a repórter conseguiu mapear e identificar mais de 10 mil estabelecimentos comerciais na periferia desta cidade que continuam trabalhando com a velha e boa caderneta, né? Ou seja, e nos interiores do Brasil, então, a velha e boa caderneta continua prevalecendo, como a gente vai ter oportunidade de ver nessa matéria do Globo Rural. No sul de Minas, agricultores ainda encontram vendinhas tradicionais onde podem comprar fiado e acertar as dívidas só na hora da safra. Um comércio que sobrevive da confiança e da amizade entre as pessoas. Essa é a venda mais antiga do distrito de Jureia, município de Monte Belo. Existe há 50 anos e vende um pouco de tudo o que o homem da roça costuma comprar. Sela, ferradura, chapéu, panela de ferro, fumo de rolo. Seu José Francisco é um dos fregueses mais antigos. Compra aqui há 40 anos. Desta vez levou um pouco de mortadela, pesada na antiga balança. É dinheiro emprestado e não empresta. O senhor paga direitinho? É positivo. Em estabelecimentos como este, o cliente é chamado de freguês. Não se fala venda a prazo e sim fiado. Também não existe cartão de crédito, cheque pré-datado, nem carnê. O comerciante só vende para quem ele conhece. Cada um tem uma caderneta como essa, onde são anotadas as compras. A gente acabou de ver um pouquinho da realidade desse país ainda, né? O Ivan contou um pouco ontem, não é? Mas talvez aqui esteja uma realidade um pouquinho mais radical, um pouquinho mais específica, né, do que acontece ainda no Brasil e acontece ainda em muitos lugares, numa quantidade muito grande. E pensar que há alguns anos atrás, né, quando começou a internet, os bancos imaginavam que no máximo em 3 anos eles poderiam fechar todas as agências, porque ninguém mais iria frequentar as agências de banco, né, fariam todas as transações pela internet, né? Ou seja, a absoluta, total insensibilidade e ignorância, né, e falta de sensibilidade em relação ao que é o mercado, das diferentes gerações que convivem no mesmo mercado, que cada uma tem uma preferência específica, um costume específico, uma cultura específica. Mas é da pré-história do marketing mais relevante para a nossa retrospectiva, que é o freguês de caderneta, do tempo de freguês de caderneta, que continua existindo no Brasil até hoje. Primeira geração do marketing, que pega os anos 50 e 60, as cidades estão em processo de formação, a palavra marketing começa a aparecer nas empresas americanas que estavam no Brasil, numa General Motors, numa Ford, numa Esso, como tinha no organograma da matriz, diretoria de marketing, gerente de marketing, no Brasil eles resolveram adotar, mas tinha uma dificuldade muito grande de identificar profissionais para ocupar essas posições. A síntese da primeira geração é ferramentas dentro da empresa, sem uma unidade de comando, e a sensação das pessoas que trabalhavam nas empresas e nas outras áreas, uma timidez e um medo em relação ao desconhecido marketing. Segunda geração, anos 70, a gente tem a pavimentação da economia brasileira, a modernização da economia brasileira, não é? E por isso que depois da segunda geração, o marketing começa a se desenvolver de uma maneira bastante acelerada, não é? O que foi essa modernização da economia brasileira, não é? O prevalecimento do autosserviço. O autosserviço tinha nascido no Brasil nos anos 60, mas ele se institucionaliza nos anos 70. Então o país passa a ter uma estrutura de distribuição moderna, com autosserviço. As lojas de departamento dão lugar aos shopping centers. Aparece aí o Shopping Iguatemi, que foi o primeiro shopping do Brasil, que também sofreu a mesma coisa que os primeiros supermercados sofreram, né? As pessoas morriam de medo de comprar em shopping. Pra vocês terem uma ideia, durante os 5 primeiros anos do Shopping Iguatemi, que hoje é um sucesso, praticamente todas as lojas foram trocadas umas 3 ou 4 vezes, né? Então, a modernização do comércio, através do autosserviço, através do shopping center, novas ferramentas de comunicação, começam a aparecer as primeiras emissoras FMs, e as pessoas começam a questionar se mecanismos tradicionalmente usados, como eu disse ontem para vocês, muito especialmente o franchise, pelas montadoras e pelas empresas de distribuição de gasolina, eventualmente não poderiam ser utilizados
em outras atividades. Mas foi preciso que o Marcelo chegasse aí no processo, traduzisse tudo isso e fizesse com que o franchise se tornasse uma ferramenta muito importante. Mas essa indagação começa exatamente nos anos 70. Uma outra ferramenta muito importante, que as empresas começam a olhar de uma forma diferente nesse momento, é a ferramenta do license, que a partir daí também acabou tendo desenvolvimento. Ou seja, na segunda geração, o que nós temos é a modernização da economia brasileira, e a partir daí, nessa avenida absolutamente pavimentada, o marketing começa a ganhar consistência, começa a ganhar velocidade, né? E aí as empresas aprendem que elas têm que medir a sua performance pela sua participação de mercado, pelo share of market nas categorias de produtos específicos onde ela atua. Então, nasce aí, na segunda geração, o primeiro dos shares, o share of market. Terceira geração, meado dos anos 80, as empresas finalmente começam a entender sobre o que o Drucker estava falando em 1954, quando ele escreve o livro Práticas de Administração de Empresas e anuncia que o marketing, muito mais do que uma caixa de ferramentas, é uma ideologia, que é a ideologia da empresa moderna, né? Esse livro se chama The Practice of Management, foi lançado no Brasil em 1963, o título em português é Prática de Administração de Empresas, e neste livro, há 52 anos atrás, o Drucker introduz o conceito do marketing moderno, que é o que a academia utiliza, que os acadêmicos acreditam, e que nós, na nossa empresa, enquanto consultores, que é o que a gente aplica em todo o processo de consultoria que a gente realiza. Segundo Drucker, né, o propósito de todas as empresas, de todos os setores de atividade, é conquistar e preservar clientes. Isso é uma coisa absolutamente óbvia, mas eu acho que ainda tem empresa que não entendeu isso. Uma empresa só existe a partir do momento que alguém lá fora percebeu que a empresa sinalizou para essa pessoa, e se essa sinalização foi convincente ou emocionou, a pessoa passa a se interessar, e se ela conseguiu cativá-lo, ele caminha na direção da empresa e faz uma primeira compra. A partir desse momento, quando a empresa conseguiu realizar uma primeira venda e começa a desenvolver o relacionamento, ela deixa de ser um prédio, um monte de gente, um monte de máquinas e se transforma numa empresa. Ou seja, para que uma empresa vire empresa, ela tem que ter no mínimo um cliente. É disso que o Drucker estava falando, né? Que o elemento comum a todas as empresas, de todos os setores de atividade, por essa razão, essa é a razão de ser das empresas, é conquistar e preservar clientes. Em decorrência disso, o marketing é a função distinta, única e comum a todas as empresas. Porque o movimento que uma empresa faz para identificar oportunidades, para desenvolver produtos e serviços, realizar uma venda e conquistar e preservar clientes, esse movimento se chama marketing. Nesse momento, Drucker diz que o marketing, muito mais do que uma caixa de ferramentas, é a ideologia da empresa moderna. Fazer ou praticar administração moderna é fazer o marketing. É nisso que a gente acredita.